Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa, trazendo agora para vocês explicações das atividades da semana 6 do nosso PET Volume 4, 2021 para o primeiro ano do ensino médio de língua inglesa. Let's go! Nesta semana, recepção, produção de textos orais e escritos de gêneros textuais variados em língua estrangeira. Com o tema Africa Modern Age and Harvest Festivals. Hello there! Nesta semana você irá entender a expansão marítima e sua relação com o tráfico humano estabelecido na África. Você também reconhecerá a forma que o feriado de Ação de Graças, o Thanksgiving, é celebrado entre muitos povos do continente africano. Nesta semana daremos seguimento à linha do tempo da história da África. Iniciamos pelos primeiros registros do continente, seguimos ao estudo da África na Idade Média, chegamos agora ao início da Idade Moderna, quando se estabeleceu a sistematização do tráfico humano do continente africano. Ao final, veremos como é celebrada a festa da colheita, ou Thanksgiving, entre muitos dos países africanos nos dias atuais. Você também será levado a considerar os motivos pelos quais você é grato neste ano. Bons estudos! Vamos para as atividades. Number 1. Read Africa Modern Age and answer the following questions. Primeiro eles colocaram as perguntas, depois a gente lê o texto, ok? A. What happened to the African gold trade in 1550? When and where is the first slave insurrection registered? Is there any other slave insurrection presented on the table? If so, where did they happen? Então, primeiro o que aconteceu com o comércio de ouro africano em 1550 e na B, se existe o registro de insurreição de escravos, onde e quando foi a primeira e se houveram outras, onde elas aconteceram. C. How did emancipation start to happen in Mexico? What does the scholar Bartolomé de Albornoz say about the slave trade? D. What was Brazil's position in the scenario during that time? What was happening in Brazil in those years? And E. According to the table, how did African countries react when Portugal tried to settle in their land? Aqui, como vocês podem ver, nós já estamos falando mais de insurreições, emancipações e a posição aqui do Brasil no cenário, naquela época. Então, todas essas perguntas, gente, estão no texto que virá agora a seguir. Africa Modern Age. Vamos começar aqui em 1550. By this date, enslaved people have replaced gold as the principal object of European trade with Africa. Aqui o assunto do slave trade. E não existe registro de qual país isso aconteceu. Ainda em 1550, the first slave insurrection is recorded in Nicaragua, anti-slavery resistance, obviamente da Nicarágua. The first slave insurrection is recorded in Peru, anti-slavery resistance in Peru. 1552, Venezuela recorded its first slave insurrection, anti-slavery resistance in Venezuela. Panama experiences its first slave insurrection. The resistance led by Vaiano leads to the founding of a maroon colony in eastern Panama. In 1570, the colonists established the town of Santiago del Príncipe. Anti-slavery resistance in Panama. 1562, Englishman John Hawkins begins trading slaves across the Atlantic when he leaves what is now Sierra Leone with a shipment of 300 enslaved people bound for Hispaniola. This is the first major example of English participation in the slave trade. The English slave trade, Dominican Republic. 1565, Portuguese settlers, including African slaves, found Rio de Janeiro. Colonial conquest, Brazil. 1568, Spanish trade between Mexico and Philippines introduced enslaved Africans to the Philippines. Spanish slavery in Philippines.
Aqui, pessoal, eu coloquei a tradução para vocês. Observem que eu organizei por cores para ficar mais fácil, tá? O ano, os eventos, o assunto e o país aqui. Prestem bastante atenção, pausem o vídeo para vocês compreenderem melhor o texto para responder as perguntas anteriores. E aqui a gente continua. No ano de 1570, Gaspar Yanga, known as the primary liberator of America or the first liberator of the Americas, led colonial Mexico's first successful slave uprising and later established one of the New World's first black settlements. Emancipation in Mexico. 1573, Professor Bartolomé Urbanos of the University of Mexico writes against enslavement and sale of Africans. Spanish slavery in Mexico. 1590, the Portuguese are defeated by the combined African armies of Matamba and Ndongo and colonial resistance in Angola. 1592, Portuguese forces are defeated by Zimba in Zabanzi Valley and colonial resistance in Mozambique. 1610, Dahomey emerged as the first of a series of slave trading states along the West African coast. West African empires em Benin. Aqui é cerca, né? Mais ou menos. In 1615, the Portuguese are exporting approximately 10,000 enslaved people per year to its Brazilian colony, Portuguese slavery in Brazil. And 1617, the town of San Lorenzo de los Negros receives a charter from Spanish colonial officials in Mexico and becomes the first officially recognized free settlement for blacks in the New World. Africans in colonial New Spain, Mexico. Mais uma vez, a tradução, separada pelas cores, ano, os eventos, o assunto, em purple, e aqui o país. Continuando nas questões. Ao longo da história, existiu uma sistematização do comércio de escravos, de modo que todos os reinos sempre tomassem escravos no mesmo local? Explica apresentando dados a sua resposta. Então, aqui você vai ter que fazer uma pesquisa. Sempre que havia o comércio de escravos para um local, era sempre daquele mesmo local? Eles tinham sempre como se fosse o mesmo fornecedor? Reflitam, pesquisem e respondam. Na 3, reflita sobre as razões por trás da busca por incorporação de novas terras, como também sobre a motivação subjacente à coisificação do ser humano ao torná-lo em um escravo. Eu não sei se estou de acordo com esse coisificação, mas vamos lá. Agora responda, qual é a relação da expansão marítima europeia com a diminuição do comércio de ouro na África e o aumento do tráfico humano? A Pantera tá brava, gente. Então aqui é mais ou menos o seguinte, você vai fazer uma pesquisa para descobrir a relação dessa expansão marítima, né? Por que diminuiu o comércio de ouro e aumentou o comércio de tráfico humano? Qual foi a relação? Por que isso aconteceu? Faça pesquisas e coloque sua resposta aqui. Agora nós vamos falar do Thanksgiving, que é um assunto muito bom. In African countries, nos países africanos. Leia o texto a seguir e responda. Mais uma vez, o texto está depois. Vamos para as perguntas. A. What are the harvest festivals? Why do people celebrate it? Quais são os festivais da colheita e por que as pessoas comemoram? B. Which examples does the text mention? Você vai citar alguns exemplos desses festivais de colheita. C. Choose one of the harvest festivals in the text and explain what they are to a friend. After, illustrate the celebration with a drawing or an image on your notebook. Você vai escolher um desses festivais de colheita que estão no texto, explicar o que eles são para um amigo. Imagine que você vai comentar com algum amigo sobre este festival. Depois, aqui pede para você ilustrar essa celebração ou usar alguma imagem
né? Ou pesquisem aí no Google Images, e assim você vai desenhar no seu caderno. Ou no PET, né? Se você encontrar algum espaço aí. Na letra D, se fosse você em um desses festivais, quais seriam os seus motivos de gratidão? Não precisa pensar que fosse num desses festivais, né? A gente vai trabalhar o Dia de Ação de Graças aqui na nossa escola. Então, já comecem a pensar, já reflitam. I'm thankful for. Eu sou grato por. Pensem em tudo de bom que vocês tiveram nesse ano. Ou, pelo lado bom, o ano está acabando, se foi ruim. Veja sempre o lado bom. E agradeça. Sempre agradeça. E escreva a sua mensagem de gratidão aqui, se possível, em inglês, ok? Aqui nós temos o texto. Harvest festivals in African countries. African people have always had festivals at the time of harvest. In some parts of Africa, good grain harvests are cause for celebration. In other parts of Africa, there is the festival of yams. Tribes of West Africa, for example, celebrate the yam harvest with days of ceremonies and offerings of yams to their ancestors and to the gods. The Yam Festival is usually held in the beginning of August at the end of the rainy season. A popular holiday in Ghana and Nigeria, the Yam Festival is named after the most common food. Yams are the first crops to be harvested. People offer yams to the gods and ancestors first, before they distribute them to the rest of the village. Pra quem não sabe, gente, aqui. Esse aqui tá bem grande, né? Parece uma mandioca para quem é mineiro, né? Mas aqui é inhame, que também eu acho bem gostoso. Continuando o texto. The Homowo Festival of Africa is a celebration of a traditional harvest festival from the Ga people of Ghana, West Africa. It is the largest cultural festival of its kind. For the Ga people, the word Homowo means hooting at hunger. The origin of Homo is tied to the origin of the Ga people and their migration to Ghana. The Ga traveled for many years before reaching the west coast of Africa where they live now. Along the way, they experienced famine, but because they helped each other, they survived. Later, when their harvests were bountiful, they held a feast at which they jeered at the hunger and hard times that had plagued them. This was the first Homowo. The Homowo festival commences with a traditional Ghanaian procession in which people from local African and African American assume the roles of kings, queens, and followers of the royal family of each of Ghana's ethnic groups. In some African cultures, they hold a ceremony called First Fruits that takes several days of planning in order to bless the newly harvested crops and purify the people before they eat the foods. Aqui, a tradução do texto completa. Pausem, leiam com atenção para responderem as questões anteriores. E a gente se vê na correção, gente. Aleluia! É a última semana. Bye, bye.